Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Thiago, advogado criminalista e especialista em execução penal. E hoje eu quero falar sobre um tema que, embora seja pouco debatido fora do meio jurídico, mas tem um impacto gigantesco na vida de quem está preso e também na rotina de quem atua na execução penal. As infrações disciplinares e suas consequências jurídicas. Você sabia que mesmo após ser condenado, o comportamento do apenado ele pode mudar radicalmente o tempo que ele vai cumprir da pena? Esse vídeo ele vai ser um pouco extenso, mas se faz necessário. Pois é, muitas pessoas acham que depois da sentença está tudo resolvido, mas a verdade é que a execução penal é um processo dinâmico e constante avaliação. Cada ato, cada escolha do apenado ele pode gerar efeitos muito sérios no tempo e na forma de cumprimento da pena. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque sou eu que vou explicar agora o conceito e de forma fundamental para você. Seja você advogado, estudante de direito, familiar de pessoa presa ou alguém que quer entender melhor como funciona o sistema penal brasileiro. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que são infrações disciplinares? Basicamente, são condutas praticadas pelo apenado que violam as regras impostas pela Lei de Execução Penal, conhecido como LEP, e pelos regulamentos internos dos estabelecimentos prisionais. Ou seja, são comportamentos que, embora nem sempre sejam considerados crimes, configuram o descumprimento das normas disciplinares da unidade prisional. Algumas regras específicas. Por exemplo, não manter a cela limpa, se recusar a obedecer ordens, tentar fugir, participar de motim ou portar objetos proibidos como celulares ou armas. Essas condutas elas são classificadas doutrinariamente e na prática em 3 níveis: leves, médias e graves. As infrações leves elas envolvem pequenas desobediências, coisas simples, como deixar de manter o espaço limpo ou não comparecer a uma atividade obrigatória. Já as médias dizem respeito a situações um pouco mais sérias, mas que ainda não geram grave perturbação. Agora, as faltas graves... essas são o ponto central da nossa conversa. São condutas expressamente previstas no artigo 50 da LEP e que geram efeitos severos na execução da pena. Por exemplo, tentar ou consumar uma fuga, participar de rebelião, possuir, fabricar ou utilizar objetos proibidos, desobedecer ordens de forma reiterada. Um caso clássico e que causa muita confusão é o uso do celular dentro da prisão. Essa conduta ela não é crime, mas ela é considerada uma falta disciplinar grave, com efeitos muito prejudiciais ao apenado. Certo? E doutor, e quais são esses efeitos? Aqui é importantíssimo prestar atenção. A prática de uma infração disciplinar grave pode gerar várias consequências extremamente negativas para o preso. A primeira delas é a perda de dias remidos. Grave essa frase. Ou seja, todo aquele tempo que o apenado ganhou, seja trabalhando, seja estudando, pode ser perdido. E isso está previsto no artigo 127 da LEP. O condenado punido por falta grave perde os dias remidos de acordo com o artigo 126 da mesma lei. Isso significa que o tempo de pena a cumprir ele aumenta. Depois temos a possibilidade de regressão de regime. Sim, aquele condenado que está, por exemplo, no regime semiaberto, ele pode regredir para o fechado. Ou quem está no aberto pode voltar para o semiaberto, ou até para o fechado. E isso está previsto no artigo 118 da LEP. Ou seja, a falta grave, ela representa um verdadeiro retrocesso na execução da pena. Outro ponto, a interrupção do prazo para a progressão de regime. O condenado, após cometer falta grave, ele precisa cumprir, no caso, um novo lapso temporal para ter direito à progressão. Esse entendimento ele foi consolidado tanto pelo Supremo Tribunal de Justiça, conhecido como STJ, ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF. Ou seja, a infração grave não apenas atrasa, mas muitas vezes ela inviabiliza no curto prazo. A progressão de regime, adiando a reinserção social do apenado, e tem mais. A possibilidade de isolamento disciplinar, também chamado de regime disciplinar diferenciado,
o famoso RDD para ficar um pouco mais fácil. Esse regime é aplicado em casos específicos, geralmente após condutas muito graves, como participação em facções criminosas ou organização de rebeliões. O apenado ele pode ser colocado em cela individual, com restrições severas de contato com outros presos, visitas, até comunicações com advogados, dependendo do caso. Eles chamam até mesmo de solitária, né? E agora você pode estar se perguntando, como se decide que houve uma infração disciplinar grave? Bom, esse é outro ponto crucial. O diretor da unidade prisional, ele não pode simplesmente afirmar que houve falta grave e aplicar uma sanção assim, do jeito que ele quer. A lei de execução penal, a partir do artigo 59, exige a instauração de um procedimento administrativo disciplinar. Ou seja, o apenado ele deve ser notificado, ter direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo apresentar suas justificativas, e a decisão ela deve ser devidamente fundamentada. Esse procedimento ele garante que o condenado não seja punido de forma arbitrária, assegurando a legalidade e a legitimidade da sanção aplicada. E mais, caso haja abuso ou ilegalidade desse processo, é possível recorrer ao Poder Judiciário por meio de um incidente de apuração de falta grave, ou até mesmo com habeas corpus, dependendo do caso em si. Por isso, a atuação do advogado ela é fundamental. Ele deve acompanhar a apuração, garantir que o procedimento seja regular e, se for o caso, impugnar eventuais ilegalidades. Peço até perdão, eu tive que fazer 2 cortes para tomar uma água. Agora eu quero fazer uma reflexão com você. Por que esse tema ele é tão importante? Porque muitas vezes uma conduta aparentemente inofensiva, como usar um celular para falar com a família ou receber uma visita fora das regras, pode acarretar prejuízos imensos para o condenado. Não apenas a perda de dias remidos, mas também o retorno ao regime fechado, a interrupção da possibilidade de progredir e até o isolamento disciplinar. Ou seja, mais tempo de prisão, mais sofrimento, mais dificuldades para a ressocialização. É por isso que eu sempre digo, a execução penal é um processo que exige atenção constante, tanto do condenado quanto de seus familiares, especialmente do advogado. O nosso papel como operadores de direito é garantir que, mesmo no cárcere, a dignidade da pessoa humana seja respeitada e que a pena seja cumprida dentro dos limites legais. Por fim, para finalizar, eu quero reforçar. Se você gostou desse conteúdo de verdade, se ele foi útil para você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa dessa informação e se inscreva aqui no canal. Aqui eu trago toda semana conteúdos completos, técnicos e didáticos sobre execução penal e direito penal, sempre com profundidade e responsabilidade. E mais, deixe seu comentário aqui embaixo, me conta qual tema você quer que eu traga no próximo vídeo. Eu sou o Thiago, advogado criminalista, e nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço!